Olá pessoal, e aí? Vamos então para mais uma correção. Vou fazer a correção agora do revisão. Então, revisão 1, 2, 3 e 4, lá no final da apostila de vocês, tá? Eu vou comentar, não vou ficar ditando as respostas, não. Eu vou só comentar a respeito de cada uma delas, né? Lembrando que eu pedi para que essas questões fossem então entregues aí por e-mail para mim, certinho? Então, na página 99, 100, 101 e 102, nós temos aí as 4 revisões que eu pedi para que fossem entregues, e aí eu vou então fazer um comentário a respeito dessas questões, certinho? Então vamos lá. A questão número 1, peguem aí a apostila para acompanhar, fala o seguinte: durante as férias, Pedro visitou a casa de parentes que moram em uma fazenda com uma área nativa preservada. Durante os dias em que lá esteve, observou diferentes organismos que habitavam essa propriedade, além de outros vistos durante suas caminhadas por trilhas, matas e cachoeiras. Na lista dessa diversidade estavam os seguintes representantes: cachorros, orelha de pau, que é um fungo, né? Gato, onça pintada, capivara, jabuticaba, peixe, cágados, cogumelos, outro fungo aí, tucano, periquito, orquídeas, sapos, mangueiras e líquens. Aí, né, o líquen também tendo um fungo como representante. Considerando a classificação atual dos seres vivos, distribua os organismos observados nos domínios a que pertencem. Comente a característica compartilhadas que permitem agrupá-los. Eu estou falando aí de organismos eucariontes, então o domínio vai ser eucária, lembra? Eucariontes, aqueles organismos que têm então a carioteca, que tenha o núcleo revestido por uma membrana nuclear, a carioteca. Então, o domínio ao qual comenta aí é o domínio eucária, certo? Que vai então ser característico por esses organismos que possuem essa membrana nuclear e também organelas aí envolvidas por membrana, certo? Então, o domínio seria o domínio eucária. Se eles fossem letra B, organizados e classificados em seus respectivos reinos. Como ficaria essa organização? Eu teria aí o reino Fungi, dado pela orelha de pau, cogumelos e líquens. Eu teria o reino Plantae, dado pela jabuticabeira. Foi a jabuticaba que ele falou. Ele também me dá orquídeas e mangueira, né? Um pé de manga aí, todos eles pertencentes ao reino das plantas. E eu teria também os representantes do reino animal, que são todos os outros, né? Cachorro, gato, é, mas que cágados, periquitos, sapos e por aí vai, tucano, certo? Então seriam os representantes, eu teria esses 3 reinos: o reino fungi, o reino plantae e o reino animalia. E na letra C, ele diz o seguinte: no cladograma hipotético que segue abaixo, pode ser inseridas algumas das espécies pertencentes a grupos de animais presentes na sua lista, baseado nos conceitos evolutivos que grupos poderiam figurar das letras A até a E, e justifique sua escolha. Então aí, quando eu tenho uma linhagem evolutiva, lá embaixo eu tenho um ancestral comum. Saindo do ancestral comum, indo aí para a letra A, o primeiro grupo então que se destacaria seriam os peixes, né? A letra A. O B entrariam aí os anfíbios, como por exemplo os sapos. Lá no C e D eu vejo que eu tenho uma ramificação, e aí eu teria então o C como representante dos répteis, eu poderia colocar o cágado, e o D o representante das aves, né, que eles têm aí esse parentesco muito próximo. E a letra E, é claro que seria o último grupo, então que seria o grupo dos mamíferos, e aí eu poderia colocar os gatos. Então ficaria peixes, répteis, desculpa, peixes, letra A, anfíbios, letra B, répteis, letra C, ave, letra D, né, por eles terem aí essa ligação muito próxima, muitas características em comum, saindo de um único grupo evolutivo que depois se ramifica. E por último, então, eu teria aí os mamíferos, certo? E a letra D me diz o seguinte:
Ao final de suas férias, Pedro foi acometido por uma virose que o deixou de cama por 3 dias. O médico que o consultou informou que, para a maioria das viroses, não existe tratamento específico e, com os medicamentos disponíveis, apenas se consegue prevenir ou atenuar a ação viral. Explique e justifique essa afirmação com base em seus conhecimentos sobre o ciclo de vida e as características do vírus. Eu tenho que lembrar o que nessa questão? Que o vírus é um parasita intracelular obrigatório. É um parasita, então, que se aloja no interior da célula e utiliza do interior, né, das características celulares, para então fazer o seu processo reprodutivo. Para que então eu destruísse o vírus, eu tenho que lembrar que ele está protegido no interior celular. Eu tenho que também destruir a célula. E isso então não seria capaz. Como que eu, por exemplo, vou tomar um medicamento que vai destruir as células? Quais células vão destruir? O medicamento não vai lá escolher a que tem só o vírus. Ela, por exemplo, destruiriam todas as minhas células com determinadas características. Então, para que eu eliminasse o vírus, eu preciso de uma destruição celular. E eu não consigo fazer isso através de medicamentos, apenas então aí, né, do meu próprio organismo, do meu metabolismo, conseguir então destruir. Vale lembrar também que os vírus, eles sofrem muita mutação, né? Então essas novas cepas vão surgindo aí diferentes, características diferentes do tipo original. Então seria aí ineficaz uma ação de medicamentos em cima desse organismo, ok? Indo então para a questão número 2 da página 100, fala o seguinte: fungos e bactérias são organismos que, apesar de sua extraordinária simplicidade, desempenham papéis bastante diversificados no mundo, onde muitas vezes alguns são aliados importantes dos interesses humanos, mas em outras são considerados vilões. Abaixo são fornecidas informações e características desses organismos, algumas delas válidas para ambos, outras para fungos, letra F, ou B para bactérias. Para cada afirmação, resgate seus conceitos e atribua a condição F para fungos e B para bactérias e justifique sua resposta. Então vamos classificar aí cada uma delas se é fungo, bactéria ou os dois organismos. São indispensáveis para o equilíbrio da natureza, pois participam de processos ecológicos importantes. Eu tenho fungos e bactérias. Só em falar em decomposição, eu já sei que fungos e bactérias realizam o processo de decomposição e já é um processo importantíssimo aí para a natureza, um processo ecológico de grande magnitude. Então, eu já sei que os dois se aí enquadram perfeitamente nessa questão. Então, a 1 fica F e B. Número 2. Quando comparada à célula animal e vegetal, é muito simples, apresentando basicamente membrana plasmática e citoplasma, onde se encontra ribossomo e cromossomo. Essa estrutura é uma estrutura bacteriana, que é a estrutura mais simples, né? O fungo ele é mais complexo. Número 3, desculpa. Utilizados para a síntese de substâncias para o tratamento de diabetes melito e hemofilia. Aí então eu tenho a produção de insulina, como por exemplo, e ela é feita aí por bactérias. 4. Algumas doenças humanas causadas por esses organismos podem assumir caráter epidêmico e afetar parcelas consideráveis da população. Então aí eu sei que as bactérias têm essa capacidade, né, de maior infestação e virar uma epidemia. 5. Fermentam naturalmente o leite, convertendo a lactose em ácido lático. Quem faz esse tipo de fermentação, né, que durante a produção dos laticínios, como queijos, coalhadas e iogurtes, são as bactérias. Então aí essa fermentação, ela é dada aí pelas bactérias, né? Os chamados lactobacilos ou Streptococcus lacti, né? Então elas fazem a coagulação da minha proteína do leite. 6. Eucarionte heterotrófico uni ou pluricelular, em cuja parede se encontra quitina. Falou em quitina e heterotrófico, organismo não fotossintetizante, eu estou falando de fungo, certo? 7.
participam do processo chamado de fermentação, responsável tanto pelo crescimento do pão quanto pela produção de bebidas. Então aí eu tenho a fermentação alcoólica ocorrendo. Quem faz esse tipo de fermentação são as leveduras, o fungo. Então aí, né, eu tenho na questão de número 7, o Saccharomyces cerevisiae, né? Um dos fungos mais utilizados aí na produção do pão e até mesmo da cerveja. Letra B. São também aliados os interesses humanos na agricultura. Aí na letra B, então, eu tenho fungos e bactérias. O fungo aí formando as micorrizas, né? Que vai juntar com uma planta hospedeira auxiliando então aí na obtenção de nutrientes do solo, e eu também tenho as bactérias super importantes, né? As bactérias fixadoras de nitrogênio, lá nas leguminosas são importantíssimas, né? Para se unir também com as raízes das plantas e absorver nitrogênio, jogar esse nitrogênio. Além do que elas também atuam, as bactérias, muito no controle biológico, né? Utilizando aí, a gente utiliza muitas bactérias para matar organismos como lagartas, insetos que afetam as nossas plantações. E a última, causam algumas enfermidades, como pé de atleta, lesões em órgãos genitais e outras regiões do corpo. Então aí eu tenho micoses, eu tenho sapinho, a candidíase, tudo isso é provocado então por fungo, certo? Vamos agora. Então ficou 1 FB, 2 B, 3 B, 4B, 5B, 6F, 7F, 8FB e a 9F, certo? Vamos então agora para a página 101, falar um pouquinho da biodiversidade microscópica, protistas e parasitismo e protozooses. Na questão 1 me diz o seguinte: na aula prática de biologia, os alunos observaram vários organismos pertencentes a diferentes grupos de seres vivos. Com base nos critérios que julgassem importantes, deveriam classificar os organismos observados e elaborar as justificativas pertinentes. Observe os exemplos dos organismos abaixo e alguma das classificações e respectivas justificativas apresentada pelos humanos. Em seguida, responda ao que se pede. Questão 1 diz o seguinte: todos são protistas de vida livre, com exceção de F, que é um fungo. Essa é uma alternativa falsa. Então já coloca a falsa aí e já vamos na letra B, que pede para corrigir a errada. Então por que que ela é uma questão falsa? Porque o F é um fungo, tá correto, mas o B também é um fungo, certo? Então, na imagem B, eu também vejo aí um fungo, um Basidium miceto, né? Representado por aquele chapeuzinho. A questão, então, 2 fala o seguinte: B é um grupo de protista. Não, o B é um fungo, certo? Ele não é um protozoário, não está no grupo dos protistas, não é uma alga, ele é um fungo. Então, essa também já está errada. 3. Né? O E é uma alga filamentosa e, assim como o C, é fotossintetizante. A e D são protistas e D pode provocar problemas ambientais de grande magnitude, como a liberação na água de toxinas. Errado, tá? Quando ele fala aí de liberação de toxinas na água, ele está insinuando a maré vermelha, que pode afetar os humanos. Então a maré vermelha, ela é provocada por uma alga dinoflagelada. Então essa tá errada, certo? E aí na letra a terceira, né, fala então aí que o D pode provocar esses problemas, tá errado, certo? Que ele é aí, né, um ciliado, nada a ver com essa alga dinoflagelada. Depois, então, ele me dá a 4 e a 5, que falam o seguinte: a 4, estão representados o reino fungo-protista eucariontes, verdade. Apenas representantes dos eucariontes foram observados. O exemplar A é um dinoflagelado, cuja proliferação nas águas produz o efeito apelidado como mar brilhante. E também está correto, então as 3 erradas ficam 1, 2 e 3,
que eu já corrigi, então automaticamente a letra B já está pronta. Vamos aí para a letra C, que fala o seguinte: considere que você era um dos alunos e participou da aula. Como ficaria a classificação dos organismos segundo seus conhecimentos, né? A letra A seria um protista dinoflagelado, a letra B é um fungo Basidium micetus, a letra C é uma euglena. Na euglena eu vejo a mancha ocelar, né? O ocelo, aquela estrutura capaz aí de identificar a luz, certo? E fazer também processo de fotossíntese. Na letra D é um paramécium, tá? No paramécio aí eu vejo, né, a presença dos cílios ao redor do corpo, eu vejo o citóstoma aí também representado, né, aquela estrutura, né, num formato aí parecendo um saco, tem que olhar muito bem para perceber ela, tá? E eu tenho na letra E uma alga verde filamentosa, eu vejo os filamentos perfeitos, e a letra F novamente é um fungo aí Basidium micetus, que eu vejo a base, o chapéuzinho, o cogumelo. E na letra D da questão número 1 fala o seguinte: para cada grupo mencionado, destaque uma importância ecológica e uma para o ser humano. Então eu tenho dois grupos aí sendo representados, o reino fungi, né, e o reino protista. O reino fungi, qual é a importância ecológica do reino fungi? Eles são decompositores de matéria orgânica. Essa já é uma importância ecológica. E qual a importância ecológica do reino protista? Eu posso aí dizer que eles são organismos produtores de oxigênio, já é uma importância gigantesca, né? Mas é claro que eles também pertencem aí às cadeias alimentares, eles indicam a qualidade do ambiente, se o ambiente está saudável ou não, poluído ou não. E também ele me pergunta aí a importância para o ser humano. Qual a importância dos fungos para o ser humano? Eles são muito importantes no processo de fermentação e eles também aí participam, né, da nossa alimentação. E qual a importância aí para o ser humano do reino protista? O reino protista, é claro que ele tem a importância que ele pode ser utilizado na produção de oxigênio, ele pode também ser utilizado em produtos de higiene, como por exemplo a própria pasta de dente. Ele também é utilizado aí na produção do agar e do alginato, né, muito utilizado também. E ele também provoca doenças, então as doenças também são um caráter aí de grande importância para o ser humano, ok? E, por último, para a gente então finalizar essa correção, nós vamos lá na página 102 falar um pouquinho sobre as DTNs, que são as doenças tropicais negligenciadas. Cegam, mutilam, desfiguram e debilitam centenas de milhões de pessoas em favelas urbanas e nas partes mais pobres do mundo. Uma vez amplamente prevalentes, essas doenças estão agora restritas às regiões tropicais e subtropicais, com água não tratada, higiene e saneamento inadequados e condições de habitação precárias. Pessoas pobres que vivem em áreas remotas, rurais, favelas, urbanas ou zonas de conflito estão em maior risco. Mais de 70% dos países e territórios que relatam a presença de TTNs, como dengue, raiva, chagas, doença do sono, leishmaniose e hanseníase, são de baixa renda ou média baixa renda. Letra A. Considere as medidas listadas abaixo para combater certas doenças e associe qual delas podem ser eficazes para cada uma das doenças citadas no texto. Primeiro me diz o seguinte: uso de telas, mosquiteiros, inseticidas e repelentes. Aí telas, né, mosquiteiro, repelente, eu vou estar então me prevenindo contra a dengue, é claro, né, provocada aí por um mosquito. Eu tenho a doença de Chagas, a doença do sono e também a leishmaniose.
Então seriam essas 4: dengue, chagas, doença do sono e leishmaniose. Depois, a segunda medida, evitar contato com pessoas doentes. Hanseníase, essa então seria aí a minha doença. Exames em todas as amostras disponíveis para uso nos bancos de sangue e hospitais. Eu tenho então a doença de Chagas. Lembra que eu disse lá, traz nas explicações, né, que a doença de Chagas pode aí ser passada para outras pessoas, né, por doação de sangue, órgãos e tudo mais. E vacinação da população humana, então eu tenho a raiva, né, aí passada de animais para gente. Nós temos as vacinações, as grandes campanhas de vacinação contra a raiva, certo? Depois disso, ele me dá a letra B, que fala o seguinte: distribua as doenças em grupos de acordo com o tipo de agente causador. Então, o grupo de agente causador, a gente vai para o primeiro grupo, que é vírus, certo? Qual dessas doenças são transmitidas aí por vírus? A raiva e a dengue, né? O vírus da dengue, então aí, atuante, certo? Em relação a essa doença. Depois, protista, protozoário, eu tenho aí a leishmaniose sendo provocada por protozoário, eu tenho doença de Chagas sendo provocada por protozoário e a doença do sono também sendo provocada aí, então, por protozoário. E, por último, bactéria, que seria então aí a hanseníase, certo? Essa última doença aí provocada então por bactérias. E a letra C, nossa última questão, fala o seguinte: por que é tão difícil romper os elos? Pobreza, desnutrição e doença, no que se enquadram as doenças, então aí, tropicais negligenciadas. Eu tenho um problema muito grande, porque geralmente essas doenças afetam pessoas muito carentes, pobres, né, e que vivem geralmente em locais com deficiência aí, né, de saúde, de saneamento básico, de médicos. Então, as condições de moradia também são bem precárias. Então, o que acontece? Geralmente, as pessoas, por serem muito pobres, elas já iniciam com um problema de desnutrição, né? A nutrição alimentar dela, o alimento, geralmente não é o alimento aí adequado para nutrir o seu próprio organismo. E eu tenho que lembrar que essas doenças tropicais negligenciadas, geralmente elas não são doenças muito agressivas, mas como elas se enquadram aí no quadro de pobreza, desnutrição e falta de médico e também o tratamento, elas acabam então se tornando um pouco mais agressivas, né? E desencadeando, debilitando aí o hospedeiro. Então, o que acontece? A pessoa já não tem condições para ter uma alimentação adequada. Automaticamente, ela é uma pessoa desnutrida. Como ela é uma pessoa desnutrida, ela também não tem dinheiro para alimentação e ela também muito menos vai ter dinheiro para procurar um médico, certo? Então, isso já dificulta, principalmente em regiões mais distantes, por exemplo, no nosso país, os médicos não conseguem nem chegar em determinadas áreas. Pega aí um Nordeste, uma região amazônica, muito difícil, né? Se chegar médicos, quando vai é uma vez por mês e olhe lá, né? As populações estão meio que num descaso em relação ao governo, né? O governo aí não falta então aí medidas eficientes para erradicar a pobreza e também erradicar essas doenças e suprir essas necessidades da população. Então, eu não tenho dinheiro para uma alimentação, automaticamente também não tenho dinheiro para médicos e automaticamente também não tenho dinheiro para os tratamentos, então, dessas doenças. Por isso que eu tenho aí um elo muito grande entre pobreza, desnutrição e doença, certo? Ao qual vai então aí se enquadrar. Certinho, meninos? Então nós ficamos por aqui com a correção, certo? Aí uns breves comentários para, né, então vocês aí fazerem as correções. Quem já me enviou e quiser novamente me enviar, professor, ó, essa não tinha entendido, faz novamente, aí não tem problema, pode me enviar de novo, certo? Mas não deixem de cumprir com essas atividades. Então, se cuidem, qualquer dúvida pode me procurar aqui, ó. Beijão e sempre com saudade de vocês.